Na selva do Brasil, existia a história de um rei, uma figura misteriosa e grandiosa de seu tempo. Esse rei se chamava Pedro, mas era conhecido por todos como ***, o rei da selva ***. Pedro nunca dividiu seu reino com outro monarca. Ele fez da vasta e densa selva brasileira seu domínio, conquistando todas as forças da floresta e derrotando seus inimigos para estabelecer uma nova regra. No entanto, o reinado de Pedro tinha um tom diferente. Dentro da selva havia um segredo antigo, um poder que só um verdadeiro rei poderia entender. Esse segredo, esse poder, estava relacionado a um rito ancestral, no qual o monarca precisava enfrentar o seu maior medo. E é assim que começa a história de um rei que arriscou sua vida para compreender o poder de seu reino. Essa é a história do próprio rei Pedro, que partiu para sua maior jornada, buscando entender o seu reino selvagem e dominar o verdadeiro poder da selva. Depois de estabelecer seu reinado, Pedro despertou o poder de seu reinado nas partes mais profundas da selva. Seu nome e força circulavam por cada canto, e o povo, ao invés de temê-lo, o respeitava. Porém, um dia, Pedro foi despertado por uma antiga e aterrorizante imagem. Uma pintura que ele encontrou em um canto esquecido de seu palácio, retratando um rei estranho que se assemelhava a uma deidade selvagem ancestral. Na pintura, o rei segurava um espelho, e dentro desse espelho havia uma luz peculiar. Pedro começou a acreditar que esse espelho escondia um segredo que apenas um verdadeiro rei poderia compreender. Ele pensou que o verdadeiro poder da selva poderia estar dentro daquele espelho. Numa noite, Pedro mandou seus soldados para longe e partiu sozinho para um canto ainda mais profundo da selva, onde ele tinha visto a pintura. O caminho era árduo, cada curva da selva parecia ainda mais densa e ameaçadora. Pedro sentia como se a alma da floresta o estivesse seguindo. Quando Pedro chegou ao antigo templo onde estava a pintura, ele viu que as paredes do templo estavam cobertas com inscrições antigas em uma língua desconhecida. Ele tentou entender, lentamente. Leu: aquele que olhar para este espelho, seu rosto mudará, mas ele precisará entender sua verdadeira forma. Nenhum rei jamais compreendeu, pois não aceitou suas sombras. Pedro percebeu que o espelho deveria mostrar a ele o verdadeiro poder da selva. Ele colocou a mão dentro do espelho e, assim que seu toque entrou em contato com o vidro, uma luz intensa surgiu e se fundiu com ele. Uma força aterradora passou por seu corpo, e ele sentiu uma nova energia dentro de si. Seu rosto começou a se transformar. Seus olhos brilharam com uma luz ancestral e sombria, e um novo e selvagem semblante apareceu em seu rosto. Pedro entendeu que esse poder era uma maldição. O espelho poderia torná-lo o verdadeiro rei da selva, mas também escondia um segredo aterrador. Ele sentiu o medo crescer dentro de si. Sua verdadeira forma, a qual ele nunca havia entendido, agora estava diante dele, a forma de um rei que nunca aceitara suas próprias sombras. Agora, Pedro precisaria enfrentar seu medo. Teria ele que aceitar suas sombras internas. Conseguiria ele entender o poder da... Pedro sentiu o poder dentro de si, mas percebeu que essa força era algo capaz de não apenas dominá-lo, mas também de controlar toda a selva. A luz do espelho o transformará em uma forma que poderia ser mais aterradora do que qualquer outro rei da velha era. No entanto, Pedro também sentia um medo crescente dentro de si. Ele percebeu que o verdadeiro rei da selva não era ele, mas a própria alma da floresta, que sempre soubera como dominar qualquer rei. Sua forma agora parecia a de um deus selvagem, e seu desejo era usar seu poder para reinar sobre a selva. Mas ele decidiu ouvir seu coração. A alma da selva, que já havia subjugado outros reis, apareceu diante dele. O que você deseja, Pedro? Disse uma voz profunda. Você não tem direito de usar o poder da selva para seus próprios fins, se não compreender sua verdadeira essência. O coração de Pedro vacilou um pouco, mas ele, com um novo brilho nos olhos, respondeu: Eu quero entender meu poder, mas não desejo ser apenas o rei da selva. Quero ser um rei que use seu poder para o bem da selva e de seus habitantes.
A alma da selva permaneceu em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras, antes de responder. Se você realmente compreender sua verdadeira essência, então será o rei da selva, mas somente quando você aceitar suas sombras. Pedro decidiu aceitar sua escuridão interior. Com controle sobre seu poder, ele abraçou a dor e o medo dentro de si. Compreendeu que o verdadeiro poder da selva só pertence aos reis que utilizam sua força para o bem dos outros. Assim que Pedro aceitou sua sabedoria interior, a alma da selva o reconheceu como seu rei. O palácio ao seu redor, que antes era vazio e sombrio, agora se encheu de luz. Pedro entendeu que aquela luz simbolizava o poder da verdade e da sabedoria dentro dele. E assim, Pedro não apenas compreendeu sua verdadeira essência, mas também assumiu o controle do poder da selva. Ele transformou a selva em seu reino, onde a força era usada para o bem da humanidade e os seres da floresta eram respeitados. O nome de Pedro agora não era apenas o de um rei, mas o de um grande monarca, que, ao compreender seu poder, trouxe à selva sua verdadeira luz. ****. A jornada de Pedro alcançou uma nova virada. A alma da selva o reconheceu como seu rei, mas junto com isso, havia um outro segredo que agora Pedro precisava entender. Ele havia aceitado seu poder de forma correta, mas agora era hora de enfrentar as responsabilidades reais de ser um rei. A selva não era apenas um lugar, mas uma alma viva que habitava dentro de cada ser humano. Agora, Pedro percorre todos os cantos da selva todos os dias, encontrando-se com cada ser vivo, tentando compreender suas dificuldades e sofrimentos. Mas um dia, ele ouviu uma voz antiga e fantasmagórica. Até que você compreenda todos os seus segredos, nunca controlará completamente seu poder. A voz vinha de dentro da selva, e Pedro sentiu que uma alma antiga queria lhe transmitir algo importante. Ele enviou seus soldados para longe e, mais uma vez, partiu para um dos cantos mais profundos da selva, de onde a voz parecia vir. Quando Pedro chegou às ruínas de um antigo templo, viu que dentro dele havia outro espelho, que escondia mais segredos do que o primeiro. Dentro desse espelho, havia uma imagem antiga, um rei que se parecia com Pedro, mas cujo rosto era tão aterrador e esquecido que Pedro começou a duvidar de si mesmo. A luz do espelho o envolveu, e ele viu que aquele rei na imagem era uma parte dele, uma força que só existia em reis que enfrentavam sua maior escuridão e compreendiam sua verdadeira essência. O coração de Pedro tremeu. O que é isso? Ele pensou. Eu queria ser o rei da selva, mas será que esse poder é para me mostrar o verdadeiro medo dentro de mim? Nesse momento, a voz da alma antiga se fez ouvir novamente. Pedro, você será o verdadeiro rei da selva quando aceitar a sua escuridão mais profunda. Você é o legítimo dono do poder da selva, mas enquanto não aceitar o seu maior medo, jamais compreenderá completamente seu poder. Pedro uniu sua sabedoria interior e abraçou sua escuridão. Ele entendeu que aquele medo era o caminho para compreender sua verdadeira força. E quando Pedro aceitou todos os segredos dentro de si, os seres da selva reconheceram-no novamente como seu rei. Agora, Pedro se tornava o verdadeiro rei da selva, mas nunca usou seu poder para si mesmo. Ele respeitou cada ser vivo da selva e, com a ajuda deles, fortaleceu seu reinado. ****. A jornada de Pedro tornou-se parte de uma história onde, às vezes, a verdade começava a esconder até mesmo suas próprias sombras. O período de paz de seu reinado não durou muito. À medida que Pedro passava a aceitar seu poder, seus olhos brilharam de uma maneira estranha. Um brilho que nunca havia estado ali antes. Pedro começou a sentir que a alma da selva estava escondendo algo dele. Uma noite, um espírito antigo e errante apareceu em seus sonhos e disse: o verdadeiro poder da selva não é seu, você é apenas um meio. O verdadeiro poder dentro de você pertence a outro. O coração de Pedro se encheu de apreensão. De quem é esse poder? Ele perguntou. A voz respondeu: o rei da selva não é aquele que aceita sua escuridão,
mas sim aquele que pode andar junto com a alma que habita dentro de si. E você nunca poderá encontrá-la. Pedro havia tentado aceitar seu medo interior, mas agora seus olhos brilhavam com uma luz de escuridão, uma força que poderia, a qualquer momento, dominar seu possuidor. Ele havia escolhido um caminho em sua vida onde agora entender seu verdadeiro eu se tornará uma tarefa difícil. No dia seguinte, Pedro voltou ao antigo templo da selva. Assim que abriu a porta do templo, percebeu que algo novo estava ali. Dentro do templo havia outro espelho, mas desta vez, esse espelho tornou-se uma verdadeira identidade para ele. Nele, refletia seu próprio rosto, mas com um estranho twist. Seu rosto, que antes aparecia de uma forma, agora se mostrava completamente diferente, como o de uma divindade ancestral. Pedro percebeu que aquele espelho não apenas refletia sua verdadeira essência, mas também uma força de uma alma antiga que havia tomado o controle da selva. Agora, Pedro havia se tornado o meio através do qual essa alma exercia seu poder. A alma da selva revelou a Pedro o verdadeiro segredo. Você é apenas um recipiente, um vaso que permite que o poder dessa alma antiga habite dentro de você. Você não é um rei, você é apenas o meio dessa força. O coração de Pedro disparou. Ele entendeu que o verdadeiro rei da selva não era aquele que entendia seu próprio poder, mas sim aquele que se tornava uma parte dessa alma ancestral. Seu poder não estava em suas mãos. Era essa alma antiga que o estava manipulando. Então, houve uma reviravolta. Pedro se perguntou: eu sou o verdadeiro rei da selva, ou sou apenas parte de um jogo? A escuridão da selva respondeu: quando você entender que não é um rei, mas uma forma oculta, o verdadeiro segredo do seu poder será revelado. Pedro percebeu que sua jornada não havia terminado. Agora, ele estava sendo convidado a entender a alma da selva para se tornar o verdadeiro rei, uma alma que nunca esteve sob seu controle. E assim, a ascensão de Pedro ao trono da selva estava prestes a seguir um novo rumo. Ele aceitaria a alma da selva em sua jornada, ou nunca compreenderia verdadeiramente seu poder. Asterisco, asterisco, fim, asterisco, asterisco. A jornada de Pedro agora havia chegado a um ponto onde cada passo que ele dava se preparava para uma grande batalha entre seu poder e sua verdadeira essência. Ele entendia que não era mais o verdadeiro rei da selva, mas sim um meio para uma alma antiga. No entanto, seu coração desejava algo diferente: controlar seu próprio poder, aceitar sua alma e entender o que significava ser o verdadeiro rei da selva. Uma noite, enquanto Pedro lutava contra as inquietações de sua mente, ele ouviu uma voz antiga. A voz disse: Pedro, seu poder nunca foi seu. Você foi apenas parte de um jogo. Agora chegou o momento de tomar o controle de seu poder e se tornar o verdadeiro rei da selva. Pedro aceitou seu medo interior e olhou para o espelho. Desta vez, o espelho não refletia sua verdadeira essência, mas ele viu em seus olhos a luz que uma vez havia vindo das trevas. Essa luz lhe revelou que o verdadeiro mestre do poder da selva era aquele que aceitava suas trevas, mas nunca se separava de seu guardião. Pedro sentiu em suas mãos o poder daquela alma antiga. E dessa vez, ele decidiu usar esse poder não para si mesmo, mas para a selva e seus seres vivos. Do fundo do espelho, uma voz profunda soou: agora que você entendeu sua verdadeira essência, Pedro, seu poder não será mais só seu, mas de todos. Quando você se tornar o verdadeiro rei da selva, esse poder irá iluminar sua alma com uma nova luz. Pedro aceitou suas próprias trevas, compreendeu seu conhecimento e se conectou com a alma da selva em uma nova compreensão. Ele levou a mensagem de paz e respeito a cada canto da selva. Seu poder agora não era só o seu, mas de todos os seres vivos. Seu reinado, agora, era verdadeiramente o de um rei que, ao entender suas próprias trevas, transformava-as em sua luz. Assim, Pedro não só entendeu o verdadeiro segredo dentro de si, mas também se tornou o verdadeiro rei da selva, que usava seu poder não para si, mas para todos os seres vivos. Asterisco, asterisco, fim, asterisco, asterisco.